Esse momento do acesso é um dos momentos mais importantes, né? É a cereja do bolo. Então, uma forma da gente imaginar isso é nós temos toda a aplicação realizada, né? E agora a gente vai trabalhar a parte da segurança. E para ocorrer essa segurança, existem umas trocas de mensagens onde você vai se cadastrar num determinado site e esse site ele vai te dar uma credencial, que é um token, que é como se fosse uma chave, e essa chave vai te permitir que através de um celular, que é o dispositivo que nós estamos utilizando, ele acessa essa web service, a API, e consegue fazer essa comunicação. Então, se a gente fosse imaginar em uma estrutura de casa, é como se fosse o telhado que vai proteger as informações do mundo exterior, mas para esse telhado funcionar dentro de um dispositivo, ele tem uma primeira camada que a gente chama de trama, e essa trama ela é formada por caibros e ripas. E esse caibros e ripas, para que ele tenha a sustentabilidade, ele precisa estar embaixo de algo que a gente chama de terça. E essas terças são formadas através de vigas, de tesouras, consolida a ideia do telhado. Essa parte da terça, essa parte do telhamento, que ele vai estar conectando na casa. E a casa para nós representa como se fosse o dispositivo realmente. Agora, vamos analisar o diagrama de sequência desse primeiro acesso. No primeiro momento, a gente deve entender como que a gente vai visualizar esse diagrama de sequência. Então, ele é composto de um ator, e esse ator que vai estar fazendo a ação, né? Nesse caso, o ator é o ser humano, e esse ser humano, ele faz as ações através da tela do dispositivo, né? E nós chamamos isso de activity. No nosso caso, nós temos o login, onde a gente vai acessar, né? E depois nós vamos ter a semente. A semente é quem vai fazer a comunicação com os bancos. Isso é chamado de activity ou tela. Nessa estrutura, nós vamos estar acessando as entidades no ambiente Android, onde vai usar o SQLite, e no ambiente server, onde ele vai estar usando o MySQL. Essa comunicação a gente pode observar pela barra de cima desse diagrama de sequência. Vamos lá. No primeiro momento, o ator, utilizando da semente que está na tela, né, dessa aplicação, esse aplicativo, ele vai escolher o núcleo. O núcleo aqui nesse caso está sendo representado pelo UUID, né, que seria o código núcleo, né? Aqui nós vamos chamar de N. Então ele escolhe o núcleo, ele vai capturar essa informação do UUID, depois o ator, ele vai informar o usuário dele, que é geralmente um e-mail, e a senha que ele utilizou. Esse usuário e senha vai estar no servidor para depois verificar se está certo essa digitação, né? E ele vai clicar agora, realizando o primeiro acesso, num botão que vai estar nessa tela. Então o usuário só vai perceber isso. Na hora que ele clicar no botão, vai ser enviado os dados de usuário e senha. Ele vai buscar na entidade usuário do servidor, que vai estar no MySQL, e vai verificar através de um processo de criptografia se está correto essa autenticação. Estando correto, ele vai enviar para o usuário, para o dispositivo dele, um token, que é como se fosse uma chave. Ele é chamado de BIN token, que é o JWT funcionando. Essa aplicação ele vai segurar essa chave, e para que ele faça um novo acesso, o que ele vai fazer? Ele vai agora gravar o usuário, o núcleo e essa chave, uma entidade interna chamado ativo. Essa entidade ativo, ela não tem na nuvem, ela não sincroniza na nuvem, ela só fica no celular. Num determinado momento ele vai estar buscando o código de acesso. O código de acesso é uma entidade que vai estar no servidor
e ele vai estar sendo buscado pelo núcleo, pelo usuário, pelo BIM e o A, que é o aplicativo. Então ele vai chegar nesse acesso, esse acesso vai verificar, olha, esse usuário aqui com essa senha, com esse BIM é fulano de tal. O código dele para ser usado, para ser chamado, vocês não precisam mandar todas essas informações. Você somente me mande o código de acesso. E dentro desse código de acesso, ele vai mandar as credenciais. Então, ele vai mandar, verificou, ele existe? Se existe, ele vai retornar um código de acesso. Esse código de acesso, o Activity vai guardar ele também naquele nosso arquivo, naquele nossa entidade chamado ativo, que fica só no celular. Nos outros momentos que a gente for fazer alguma consulta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse código e vai enviar para o servidor. Então, nesse caso, ele vai estar buscando as credenciais. Então, ele achou, ele tem isso daí. Então, vamos buscar as credenciais que tem esse código. Então, ele vai, busca as credenciais, que são as informações que deve ter no celular depois, né, para a gente acessar novamente. Ele retorna as credenciais. E agora, o que ele vai fazer também? Pelo código de acesso, que foi dado anteriormente, que está no ativo, ele vai retornar ao servidor e vai buscar as informações que a gente chama de tijolo. O que é essa informação chamada tijolo? Por exemplo, na aplicação que a gente utiliza tesouraria, ele tem um tijolo chamado cadastrar um produto num sócio. Ele tem um outro tijolo que é o seguinte, cadastrar um produto para todos os sócios. Ele vai ter outro tijolo dizendo o seguinte, receber de um sócio, entendeu? Então, tijolos são coisas que eu posso colocar depois na aplicação de forma que eu possa agregar valores. Então, eu monto uma aplicação no modo padrão e gradativamente, se tiver necessidade, a gente vai colocando esses tijolos. E esses tijolos podem ser depois tarifados. Então, essa é a ideia do diagrama de sequência do primeiro acesso. Pela atenção, muito obrigado.